Oi pessoal, vamos falar de radiciação essa semana. Dá uma olhadinha lá na página 85 do livro de vocês, está lá esse assunto. Primeiramente, eu quero falar que quando a gente tem um quadrado de lados 3 metros e a gente quer calcular a área desse quadrado, a gente vai fazer 3 ao quadrado, que vai dar 9. 9 metros quadrados é esse caso. Mas quando a gente tem um quadrado de área 9 metros quadrados, qual que é a conta que a gente faz para encontrar a medida dos lados dele? Aqui eu tenho os lados e encontro a área, aqui eu tenho a área e quero encontrar os lados. Tem que ter uma conta para a gente poder chegar nesse resultado. Essa conta é a conta inversa da potenciação. Até agora nós aprendemos 5 contas fundamentais, 5 operações fundamentais da matemática, que é a adição e a inversa dela, que é a subtração, a multiplicação e a inversa dela, que é a divisão, e agora aprendemos a potenciação na semana passada e vamos aprender a inversa da potenciação, que é a radiciação. Tá? Então, para a gente descobrir qual que é a medida do lado desse quadrado, a gente vai utilizar a radiciação. Raiz de 9 é 3 e isso vai ser a medida dos lados desse quadrado. Então, com a potenciação a gente sai dos lados e chega na área, e com a radiciação a gente sai da área e chega na medida dos lados. Beleza? Vamos ver alguns detalhes aqui da radiciação. Então, o símbolo de raiz que a gente geralmente fala de raiz é o radical. Esse númerozinho que vai aqui no radical é o índice dele. Então, esse daqui é uma raiz de índice 2, que a gente fala. Quem vai aqui dentro é o radicando. E a resposta é a raiz. Então, a raiz quadrada de 49. A raiz de índice 2 de 49. Ou a raiz segunda de 49 é 7. Tá? Por que ela é 7? Pois, usando a operação contrária, que é a potenciação, a gente tem que encontrar um número que é o quadrado de 49. Essa é a justificativa para a resposta ser 7. Porque o 7 ao quadrado é 49. Tá? Uma observação bem importante para esse caso aqui é que a raiz de índice 2 de um número qualquer, vou falar de x, ela pode ser escrita como simplesmente a raiz de x. Tá? A gente omite o índice 2 e fica subentendido que é um 2, tá? Raiz quadrada de x. Raiz de índice 2 de x. Dá na mesma. Tá? Por exemplo, a raiz quadrada de 49, eu poderia ter escrito simplesmente como raiz de 49, e a gente sabe que está falando da raiz quadrada, raiz de índice 2, raiz segunda. Beleza? Mais alguns exemplos aqui. Primeiro vamos falar da leitura, raiz quadrada de 16, raiz de índice 2 de 16, raiz segunda de 16, raiz cúbica de 125, raiz terceira de 125, raiz de índice 3. Quando a gente vai utilizar o índice, a palavra índice, raiz de índice, alguma coisa, é só falar o índice, o número que está no índice e o número que está no radicando. Tá? Então, raiz de índice 4 de 81 e assim por diante com todas as outras. Ou utilizar a ideia da ordem, quarta, quinta, terceira, segunda. As únicas que têm nomes diferentes é a raiz quadrada, por causa do quadrado, que é a operação inversa dele é alguma coisa ao quadrado elevado a 2. E a raiz cúbica também é a mesma ideia, que a inversa dele seria elevado a 3, que é elevado ao cubo. Tá? Mas é a mesma lógica. E o resto usa quarta, quinta, sexta e assim por diante. Uma coisa importante é anotando tudo isso daqui, anotando as características da radiciação que eu passei agora há pouco. Enfim, vai se organizando aí, depois a gente coloca lá a lista de exercícios que a gente vai praticar. Beleza, então vamos resolver isso daqui. Então, quando a raiz de índice 2 é raiz quadrada, a gente tem que encontrar um número que é o quadrado de 16. Então, daí aqui vai puxar muito a tabuada de vocês. Que número
vezes ele mesmo, que dá 16. Bom, é o 4. Eu sei disso porque eu sei que 4 ao quadrado dá 16. Tá? E isso vai funcionar a mesma lógica para qualquer raiz. A raiz cúbica de 125 é um número que é o cubo de 125. Então você tem que pensar. Por exemplo, se você pensar que é 3, então 3 vezes 3 vezes 3 tem que dar 125. O que não vai acontecer. Então pensa em um número. Geralmente a gente tem que associar também o último algarismo aqui desse valor, desse número. Se ele termina em 5, provavelmente eu vou estar multiplicando um número que tenha 5. Né? Então eu vou te chutar o 5 aqui. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 vai dar 50, 100, 125. Então a resposta para isso daqui é 5. Por quê? Porque 5 elevado ao cubo dá 125. Quando vocês estiverem fazendo exercícios desse tipo, vocês não vão ficar justificando sempre, né? É só que agora no começo. Mas a gente só vai falar, raiz cúbica de 125 é 5. Tá? Automaticamente vocês têm que saber. Por que é 5? Porque 5 elevado a 3 dá 125. Sempre tentando associar a resposta à operação inversa, que é a potenciação. De novo, raiz quarta de 81. Que número elevado a 4 vai dar 81? Então tem que pensar. Quem elevado a 4 vai ser igual a 81? Vou pensar em um número qualquer. O 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 não vai dar 81. Eu sei disso porque o 2 é um número par e a resposta vai ser uma resposta par. Então o 2 não seria uma opção. Mas eu vou ver quanto que dá isso daqui. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Bom, deu 16, então eu vou tentar outro número. Vou tentar um 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 9 é 81. Então significa que 3 elevado a 4 dá 81. Então a resposta de raiz quarta de 81 é 3. Se você quiser justificar, pois 3 elevado a 4 é igual a 81. Muito bem, então vamos para a última. Raiz quinta de 32. Que número elevado a 5 vai dar 32? É isso que a gente tem que descobrir. Olha, é um número par, ele não é muito grande, então provavelmente eu vou chutar aqui um 2. E eu acho que é isso mesmo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então 2 elevado a 5 é 32. Então a raiz quinta de 32 é 2. Pois 2 elevado a 5 é 32. Beleza, esse daqui de exemplo já deu para ter uma ideia de como que funciona. Agora a gente precisa praticar.